8 horas, 1 minuto em Campos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Para você que nos acompanha pelo rádio, muito bom dia, seja bem-vindo. Para você que nos acompanha aí pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, muito bom dia também, seja claro que bem-vindo. E nos podcasts, nas edições, como esse programa hoje estará editado em podcast, e na Plena TV, onde é reprisado a íntegra deste programa também, né? Um abraço, um carinho especial aí a todos os assinantes. Programa de hoje com oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. Nós voltamos ao vivo com Arnaldo Neto, hoje na bancada conosco, tem o jornal Folha da Manhã já circulando aí nas bancas, e o nosso convidado de hoje é o Antunes Cleiton, jornalista e radialista, inclusive ex-editor-geral do jornal Folha da Manhã. Neto, peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí. Tem uma pergunta aí do Arnaldo Garcia, depois você vê aí para trazer aí para o Antunes, né, falando sobre uma cobertura aí, mas antes eu vou trazer aqui uma pra gente fechar, a gente está falando de futebol campista no último bloco, Antunes. Tem aqui um comentário do Arthur Guzmão, procurador do município, procurador de carreira do município. O Arthur coloca o seguinte: primeiro ele, que convidado especial, Antunes é gente do bem, inteligente, simples, afetuoso, merece ser aplaudido de pé. E depois ele coloca o seguinte: qual a análise do entrevistado sobre futebol campista? Falávamos sobre isso. Inclusive eu queria que você falasse, você deve ter acompanhado ali a época que a prefeitura ainda podia injetar dinheiro no futebol de campos. Isso ajudou de certa forma só naquele momento e não deixou legado nenhum. E aí ele vai para uma paixão sua também. Qual a situação do querido Rio Branco? Tu é um amigão, é um companheiro fantástico. Saudade do pai do Arthur, doutor Geraldo Guzmão, médico, figura, um carinho, um sorriso. Trabalhou muito tempo com meu pai no Hospital Ferreira Machado. Futebol campista, vamos começar. Futebol campista. Eu vejo futebol de campista pagou um preço muito grande. O que a gente está vendo aqui? Eu falei no início da Rádio Continental, quando entrei na Rádio Continental em 1992, numa prova ciclística, aliás, minha primeira experiência com rádio aqui em Campos foi numa prova ciclística do Padroeiro, do Santíssimo Salvador, em 92. E o que era a Rádio Continental? Era uma emissora de rádio AM e só isso, nada mais. A coisa foi evoluindo, a tecnologia foi chegando e nós estamos aqui diante de um estúdio da mesma emissora, da mesma rádio, lógico, com outro nome, em FM e transmitida para o mundo todo em diversas plataformas. Por quê? Por conta da modernização, por conta da evolução, por conta de acompanhar os avanços tecnológicos do seu tempo. E o futebol campista paga um preço caro pela falta de modernização, pela falta de um pensamento mais avançado em relação a isso. Os homens que comandam o nosso futebol se esqueceram, não deixaram de ser adversários fora de campo, esqueceram de ser rivais só dentro do campo. Americano e Goitacás, e Campos e Rio Branco precisam, antes de qualquer coisa, deixar de ser adversário fora de campo. O problema desses 4 clubes, e de todo outro clube que vier a surgir, são os mesmos. São muito parecidos, são muito semelhantes. E eles podem resolver com a mesma formatação, com o mesmo diálogo, com a mesma atitude, com a mesma união. Eu acho que faltou
modernização e união para buscar o melhor caminho, o caminho mais coerente, o caminho mais correto. Em relação ao Rio Branco, eu costumo dizer que eu guardo o Rio Branco no coração. É um clube que não pratica mais o futebol profissional, pelo menos no aspecto profissional. Eu sou sócio do Rio Branco, tenho duas filhas dentro da minha família, tenho 2 filhas rio-branquenses, tenho 2 netos que, se Deus quiser, serão também rio-branquenses, enquanto clube, enquanto camisa, enquanto cor. Mas que o futebol profissional ficou lá para trás. Tenho diversos amigos rio-branquenses e guardo com carinho lembranças de um Rio Branco que foi outrora, que se eu não vi nos seus tempos maiores de glória, no seu apogeu, vim num tempo de muitas vitórias importantes, de muitas conquistas importantes. Erros, conheço alguns, não quero aqui enumerar, não quero apontar. Quem conhece o Rio Branco sabe os erros que foram cometidos. Não vai ser eu a pessoa a chegar aqui e elencar esses erros. E a gente espera. Quem sabe um dia a gente não possa voltar a ver o Rio Branco triunfando, pelo menos nas competições de base, se não no futebol profissional, mas pelo menos no futebol amador. Deixa eu colocar uma pergunta aqui, eu já vi sua pergunta lá, que você pediu, Arnaldo. Eu só estou tentando captar aqui certinho, né, o nome para poder colocar para o Antunes um exemplo e trazer uma velha polêmica, e já que a gente está falando de crise e a coisa está caminhando muito mal no futebol, pelo menos, né, naquela análise que a gente faz em relação à Europa, o Brasil que foi o país do futebol, a referência, aquela coisa, continua sendo, só que o encanto meio que acabou. E também, evidentemente, que os próprios jogadores que surgem aqui, que são daqui, sonham em ir para a Europa. Olha que coisa engraçada, né? Antigamente o sonho era jogar no futebol brasileiro. Hoje é. Bom, inclusive eu joguei nos juniores. Foi fundado em 1989 o Itaperuna Futebol Clube. Aliás, essa semana, agora recentemente, morreu aquele... Ele era bicheiro, rapaz, era patrono do Itaperuna. Rapaz, me fale o nome aqui. Você se lembra? Foi um dos grandes diretores lá do Itaperuna que levantou o clube. Ele faleceu agora recentemente. Eu fui lá no estádio Jair Siqueira Bittencourt quando aquele treinador fez aquele papelão no jogo contra o Vasco. Aí eu fui lá pela Folha no dia seguinte entrevistá-lo. O camarada, esqueci o nome do treinador, se irritou com a arbitragem, tirou a calça e atravessou o campo. Eu estava lá, sem calça. Estádio Jair Siqueira Bittencourt. Fui no dia seguinte, foi notícia nacional aquilo, o Vasco estava jogando lá. E eu me esqueci agora o nome daquele treinador. Tem muito tempo. E ele... Foi lá para 1991, 90... Foi bem depois, foi 93. 93? 94, um negócio assim. E eu fui lá fazer uma reportagem com ele no dia seguinte. Foi notícia nacional, aquela lamentável situação. Ainda pagou para ver aquilo, né? Mas o clube tem origem na fusão de 3 times. O Porto Alegre, que é onde é o Jair Siqueira Bittencourt, né, que agora acabou. Na verdade, quando eu cheguei a treinar lá, eu já estava vindo para Niterói, aquela bairro ali da chegada de Itaperuna, do cemitério. Tinha um estádio ali que estava aproveitando o morro para fazer as arquibancadas, e isso tem muitos anos. Unidos Atlético Clube e Comércio Indústria Atlético Clube. Então foram 3 times que daí surgiu o Itaperuna e que foi sucesso porque chegou à primeira divisão. A minha pergunta é, a polêmica, Americano, Goitacás e Rio Branco. Não sei se Roxinho também, pode ser, podemos colocar os 4 e fazer um potente clube de futebol, clube de futebol.
Não, porque você... Não estou perguntando para o torcedor do Rio Branco. Se você perguntar para o torcedor do Americano, do Goitacás, não existe. Não. Mas eu estou perguntando a modernização que você falou. Não passa nessa fusão, não? Não, pelo meu modo de pensar. É lógico que eu não sou o dono da verdade e não tenho conhecimento de causas de embasamento para afirmar isso textualmente. Eu penso o seguinte: são clubes históricos, centenários, fundadores da federação, são clubes que estão na federação há muitos anos. A primeira divisão não tem que ser objetivo. A primeira divisão tem que ser consequência. Nós não temos que brigar para um clube de Campos voltar para a primeira divisão. Porque chegar à primeira divisão não é uma coisa tão complexa. O Quissamã esteve na primeira divisão. O Cardoso Moreira, que esteve na primeira divisão, não esteve? Esteve na primeira divisão. Não. Cardoso não. Não. Foi teve um clube aqui do... Não. O Quissamã esteve. Quissamã? Acho que foi o Carapebus que jogou. Algum time jogou com a camisa do Carapebus e chegou à primeira divisão. Eu acho que o Cardoso Moreira jogou a primeira divisão. Não. Tem essa também de pegar a não camisa jogou emprestada. em Cardoso, mas jogou a primeira divisão. Primeira sim. divisão não. Não, tem certeza. Vou pesquisar isso aí. Então a primeira divisão não tem que ser a meta inicial. A primeira divisão ela tem que ser consequência. Nós não temos que acabar com a história de 3 clubes tradicionais ou 4, com o Campos, por exemplo, para chegar à primeira divisão e daqui a pouco está de volta para a segunda, terceira, quarta divisão. Não é esse o raciocínio. O que nós temos que fazer é fortalecer esses clubes, modernizar esses clubes. Pergunto eu a vocês 3, aquele negócio de pergunto eu, né? Aí você me pergunta, falou, não senhor. Aí você me pergunta, que trabalho faz Americano, Goitacás, Rio Branco, Campos? Quem tiver com futebol profissional, vamos colocar assim, quem está com futebol profissional, Americano e Goitacás e Campos, que trabalho esses clubes fazem nas nossas escolas? Qual foi o dia que o Americano levou Maguinho, Índio, numa escola dessa aí, Souza, Oliveira, para falar do Americano? Para convencer uma criança, não convencer de uma forma incisiva, mas convencer de uma forma carinhosa, contando história. Paulo Marcos, para falar de Americano, para falar de Goitacás. O próprio Divan que está aqui. O Divan que está aí. Quando é que o Goitacás levou Paulo Marcos, próprio Souza, que jogou também no Americano, numa escola do município, para falar do Goitacás para aquela criança? Qual é o souvenir, o lápis, a caneta que o Goitacás preparou, um caderno, para entregar para aquela criança tomar carinho? Você sabe que uma criança ganha uma bicicleta com um cilindro Fluminense, com a capa de cilindro Fluminense, e ela vira Fluminense, ela vira Flamengo, ela ganha qualquer souvenir ainda na tenra idade, com 5, 6, 7 anos, ela passa a torcer por aquele clube. Ainda mais com 3, 4 ex-jogadores contando história, falando das conquistas, falando do que é o Goitacás, o que é o Americano, o que é o Rio Branco, o que é o Campos. E a gente não vê isso. Quando é que se preparou com monitoramento, com segurança, com estratégia, uma ida de 20, 30 alunos até 13, 14 anos num estádio para ver um jogo do Goitacás, para ver um jogo do Americano? O Americano, o Goitacás, o Rio Branco, o Campos, eu nunca vi semear novos torcedores. E são esses torcedores que vão, na verdade, garantir o futuro desse clube. Qual é o problema maior hoje dos nossos clubes? Os torcedores estão envelhecendo, os abnegados estão envelhecendo e estão morrendo. E aí estamos perdendo espaço, porque quando Cláudio Nogueira e nós tínhamos aí na nossa adolescência,
para passar um jogo de futebol pela televisão era uma vez por ano. Era Manchete que transmitia quando... Era uma vez por ano. Quando a gente não pegava da TV Gazeta aqui de Vitória, do Espírito Santo. Também. Que passava, às vezes virava para o lado de cá, passava para cá. Então, passava muito jogo de futebol no Espírito Santo, os clássicos do Maracanã. Então, hoje você tem futebol todo dia na televisão. Se a criança não vai no estádio da sua cidade, como é que ela vai pegar amor? Como é que ela vai passar a amar o clube da sua cidade? São essas coisas. Não é a fusão que vai mudar isso daí. Não é a fusão. Só registrar aqui, o Cardoso jogou. O Cardoso mesmo, né? jogou a primeira divisão. Falei, Perdão. não jogou. Perdoe aí os cardosenses. Que, aliás, nós sempre fomos rivais dentro de campo, né? Eu sou italvense, né? Quem mandou aí? Arnaldo Garcia também confirmando que o Cardoso jogou a primeira divisão, assim como que Samã e Macaé. E o Carapebus, que eu falei, foi até seletiva, mas não avançou para a primeira. O Cardoso não jogou contra os grandes em Cardoso. Eu queria... Porque você sabe que quem nasce em Italva tem rivalidade automaticamente com o Cardoso. Pra você arrumar uma namorada em Cardoso. Isso antigamente, né? Hoje é tudo diferente. Bom, mas aqui, ó, eu peço desculpas aos cardosenses, ao meu querido Renato, que Renato Jacinto, o eterno boleiro, jogador dos bons, craque de bola. Você não tá mentindo, não? Não estou mentindo, não. Você Bom, não tá fazendo média, não. É que ele foi prefeito. Calma. Eu não ia jogar, não, mas... Calma. Ele é o dono da bola. Tá. Então subiram em 2008, além do campeão que foi o Resende, aí veio Mesquita, Macaé, Duque de Caxias e Cardoso Moreira. Aliás, Cardoso que tem... Cardoso ficou em última colocação, foi rebaixado. Me perdoe aí a todos os cardosenses. E Cardoso tem sido um anfitrião muito importante para o nosso futebol, né? Nossas equipes jogam lá e são muito bem Aí é que eu digo a você, por que o Cardoso, parabéns, consegue ser anfitrião e nós aqui não conseguimos? Pois é. Será que tem alguma coisa de errado aqui, que lá o Renato sabe administrar melhor? Então vamos trazer o Renato para cá. É isso? E outra coisa que eu vou colocar é o seguinte, essa colocação sua é muito interessante, porque é o seguinte, quando eu falo, junta os 3 clubes, fundo um só, chega na primeira divisão, e essa federação predadora? E essa federação que acaba com os clubes do interior, que não permite mais de um ano na primeira divisão? Por quê? O Cardoso subiu, caiu. O Quissamã subiu, caiu. O Itapiruna caiu. O Volta Redonda vive a duras penas. Está na primeira? Não, né? Acho que não. Se bobear, não está. O América, o Bangu, é uma federação que só privilegia os clubes de empresário. A grande verdade é essa. Então, é uma federação que é predadora com os pequenos da capital e com os clubes do interior. É uma federação que se volta apenas para os 4 grandes. A grande verdade é essa. O Americano, em 2002, ganhou o primeiro turno e ganhou o segundo turno. Foi obrigado a quê? A decidir o campeonato no Maracanã contra o Fluminense. Ganha o primeiro turno, ganha o segundo turno e tem que jogar um jogo decidindo o campeonato no Maracanã contra o Fluminense, porque era o centenário do Fluminense. Vai nos anais da federação, quem é o campeão de 2002? Fluminense. Quem é o campeão do primeiro turno? Americano. Quem é o campeão do segundo turno? Americano. Então, isso é um absurdo. Isso nunca vai acontecer em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, se um clube do interior fizer time para ganhar o campeonato, ganha o campeonato. Ganha o campeonato. Então, olha o Bragantino aí. A grande verdade é essa. Não, o Bragantino está catapultado por uma empresa multinacional, por uma internacional. Tudo bem, por uma empresa. Mas você vê Santo André campeão da Copa do Brasil, você vê o Jundiaí campeão da Copa do Brasil, Paulista, São Caetano. Então você vê em São Paulo a federação tratando os clubes com igualdade, facilitando as coisas para os pequenos e para os clubes do interior. No Rio de Janeiro, não. A federação protege os 4 e esculacha o restante. Mas quando o Caixa d'Água morreu, eu falei, vocês que ficam reclamando aí de Caixa d'Água, porque eu cobri o Americano.
Então, daí veio o meu amor, minha paixão pelo americano. Não dá para ser assim, é o que você falou. Se as crianças vão aos estádios de futebol, se nós que somos velhos vamos para trabalhar e acabamos nos envolvendo e até, no meu caso, me apaixonando pelo americano também, talvez porque o Itaú é preto e branco, uma coisa assim, talvez fica mais, na memória fica mais fácil de identificar, mas independente disso, eu cheguei e fui direto para Americano, então passei 8 anos lá dentro, eu dava carona numa Brasília velha, Ricardo Pinto, ex-goleiro do Fluminense, que foi enxovalhado aqui porque tomou um frango, voltou pelo futebol, foi para a Argentina, voltou para o futebol brasileiro através do americano com caixa d'água. Inclusive, uma vez eu perguntei a caixa d'água, ô caixa d'água, caixa d'água era terrível, né? Era delicado igual coice de mula, com todo carinho, e quem acompanhou ele durante muitos anos. Caixa d'água ligava, quando eu estava na central ainda e não fazia o americano, eu estava no estúdio da rádio, caixa d'água ligava na época de que ninguém tinha telefone. Ô menino, eu quero ouvir o jogo aí do americano. Tá 0-0, presidente. Bota eu pra ouvir o jogo do americano aí, deixa eu dando ali aí, menino. Ele ficava 90 minutos com o telefone grampeado com retorno, porque a rádio não pegava no Rio. Tem história de caixa d'água. Tem uma história grande. Mas assim, eu falei, o dia que caixa d'água morrer, o futebol do interior acaba. Os clubes pequenos acabam. E aí está a verdade. A verdade é essa. E outra coisa, Nogueira, olha só. Só para fechar essa coisa da falta de atualização com o mundo moderno dos nossos clubes. Esse feioso aqui que está te dando entrevista agora está aparecendo na tela, não está? Do site, no Facebook, não está? Ah, tá. A carinha desse feioso está aparecendo, está todo mundo vendo. Logo mais, se alguém quiser ver essa entrevista de novo, vai ver de novo em vídeo, não vai? Pronto, ótimo. O site dos nossos clubes, pelo menos a última vez que eu vi, tem nada. Tem nada. Eu não me lembro de site do americano. Vai ver o site do americano, o que tem. Vai ver o site do Goitacazes, o que tem. Vai ver o site do Campos, o Rio Branco. Não dá, bicho. Não dá para, nesses tempos modernos, os clubes não enveredarem para esse universo de tecnologia, para esse universo das redes sociais, para se mostrar para o mundo. A grande verdade é essa. Deixa eu contar uma historinha do Eduardo Viana, do Caixa d'Água, posso? Eu, bem recente ainda em rádio, né, bastante, ainda inexperiente em algumas realidades, jogo no americano no Godofredo Cruz, falou em BTP, nesse dia acho que foi com BTP. Mas era aquele BTP que parecia um tijolo, que esquentava na mão da gente, fervia na mão da gente, né? Ele esquentava, né? E aí... Não foi BTP não. Minto, foi BTP não. Nós jogamos, foi com o microfone sem fio ou jogamos o fio pela cabine. Não foi com BTP nesse dia, não. Foi com o microfone mesmo. Arnaldo Garcia vira para mim e fala assim, no intervalo, você vai ali, entrevista Eduardo Viana, entrevista o presidente da federação, mas quando os times voltarem, você encerra logo a entrevista, porque se o jogo começar e você continuar perguntando a ele, ele fica irritado, ele não gosta não. Aí, intervalo, não sei, acho que foi sem fio, acho que foi microfone sem fio, sim, não foi BTP, não foi sem fio. Desci, sentei do lado dele e comecei a entrevistá-lo. Que ano foi? Ah, não me lembro mais. Foi no Godofredo Cruz. Rapaz, eu não sei se ele foi com os meus olhos. Os times voltaram. O segundo tempo começou e eu querendo encerrar a entrevista, eu só lembrava da voz de Arnaldo. Encerra, porque ele fica dentro das calças, ele fica chateado. Rapaz, e ele não parava de falar, E eu olhava para o campo, a bola rolando, o jogo começado, ele não parava de falar. Então foi mais ou menos assim. Eu fui com essa recomendação, acabei conseguindo entrevistá-la por pelo menos uns 4 minutos com a bola rolando depois que o segundo tempo começou.
Antunes falou sobre a questão dos sites, a César, que é de César, o americano tem tentado, mas está muito devagar ainda. Tem tentado. Tem a TV, tem a Cano TV agora. Isso. Legal, desculpa, Arnaldo, perdão, eu me empolguei aqui. Pode falar? Não. O americano lançou a marca do americano. Já. Tem um negócio vazando aí. Já. Eu não sei se é aqui. Desculpa. Esse microfone é muito dedo duro. E você já viu o que é a logo? Qual é a logo? É muito bonito. Eu entrevistava aqui entrevistava o presidente do clube que outro dia, o Wagner Xavier, que sensacional o trabalho dele também. É justamente aquela cobertura da Social, aqueles arcos da cobertura da Social. Ficou muito bonita a logo, bem descolado. E que, inclusive, será revivida lá no novo estádio. Tá aí um outro grande problema, né, do americano, no meu ponto de vista. Perder esse estádio aqui, perder essa identidade com o torcedor aqui próximo e essa novela que se arrasta em relação ao novo CT e com o estádio lá distante, mas lá em Guarulhos. É uma outra novela. Assim como aqui a Rua do Gás, o Antônio falava isso, todo mundo tem que jogar em Cardoso. O estádio da Rua do Gás toda vez tem problema para liberação. Então, assim, eu acho que a localização do estádio lá não é problema. O problema ali é o acesso que ainda não está muito rudimentar ainda. O americano precisa melhorar aquele acesso para chegar lá. E precisa concluir, né? Gente, o problema ainda é o estádio. Exatamente. A obra lá, Arnaldo, é isso mesmo, precisa concluir. Faltam 25%, já tem 3/3 da obra pronta. Eu ainda não estive lá. Falta um quarto Você já esteve lá? Já. Falta um quarto da obra. Eu já tive. Você sabe o que a empresa faz hoje? Segundo o presidente falou aqui. Tem um buraquinho lá no muro, vai lá, tapa o buraquinho. Tem um outro buraquinho no chão, vai lá, tapa o buraquinho. Não tem andamento de obra, não. Falta uma média. Falta um quarto da obra. Vamos colocar assim. Um quarto da obra, 3/4 já estão prontos, 75%. E na minha opinião, eu falei com o presidente, eu falei, tudo que a empresa quer é que você ingresse com uma ação na justiça. Que aí leva 180 anos para poder. E lá vai ser muito importante. O americano jogando lá, eu já fui lá, o estádio realmente. Lá, os arquibancadas já estão praticamente prontas. Muito prontas. interessante o americano melhorar aquele acesso ali, conseguir fazer um acesso direto da BR pro estádio. Entendeu? Da BR para o estádio, vai ficar muito interessante. E eu quero aqui, em cima do que a Arnaldo está colocando aqui, falar que eu fico muito feliz de saber que o site do americano evoluiu a esse ponto. Mas até bem pouco tempo não era assim. Não, e está devagar ainda. Só falando que andou um pouquinho. E o do Goitacazes não dá nem para falar, né? Isso é muito importante. Você falou sobre essa questão de torcida, né? Eu sempre tive essa impressão da torcida do Goitacazes ser muito maior. E passar pela Rua do Gás era até difícil em dia de jogo, né? Porque mobiliza tudo, o trânsito fica um transtorno. Mas essa questão de realmente de trazer novos torcedores não existe. Eu lembro de outro amigo nosso de profissão, Alexandre Bastos, botafoguense, assim como você também é no Rio, você tem isso de torcer no Rio, Botafogo e em São Paulo para o Palmeiras, né? E nacionalmente para o Palmeiras, enfim. Mas Alexandre falava que, será que o filho dele ia ser Botafogo? Se as crianças hoje já torcem para o Real Madrid, torcem para o Barcelona, enfim, o futebol europeu vai dominando o noticiário e os grandes astros do Brasil também vão jogar na Europa e isso acaba conquistando a atenção das crianças, dos adolescentes. Será que o filho dele ia ser botafoguense? Hoje eu não sei, não perguntei a ele, mas realmente você tem que fazer isso na base, né? Tem que trabalhar enquanto criança, na tenra idade, na primeira infância você já trabalha isso. E a escola, bicho, eu acho que os clubes têm que se aproximar das escolas, sobretudo as escolas públicas, as escolas do município, as escolas da formação da criança. Os clubes precisam trabalhar isso. Certo? Bom. Deixa eu fazer aqui rapidamente, são 8h30 em Campos. Deixa eu pedir licença a vocês, só para a gente fazer um rápido intervalo. Isso. E no próximo bloco vamos tentar falar um pouco sobre política também. Copa eleições, duas coberturas pesadas, digamos assim. Pesado. É aquela história. Eu sempre teve duas coberturas pesadas. Não, e eu sempre falei para um amigo meu, o tal do rádio é fantástico.
mas o jornalismo hoje, do jeito que eu acompanho aqui o Arnaldo e o Aloísio Abreu Barbosa, do jeito que eles trabalham, cara, é um negócio assim muito, muito louco. Eu não tinha essa noção, dimensão. Para você escrever um artigozinho, você tem que, claro, que buscar fonte. Eu sempre tive ideia disso, mas para fazer aquela coisa de escrever, oh meu Deus do céu, é muito, muito, muito complicado. Fazer um jornal, então... Antunes que sempre fala, você olha a capa do jornal na banca, parece que foi muito fácil. Agora vai encaixar aí essas palavras dentro desses espacinhos que não podem sobrar. Fala não. 3 ozinhos que não pode sobrar no final da linha. Não, fala não. Na hora de você colocar dentro dos espaços das caixas, não é tão fácil não. Não é fácil, e tem padrão da direção, tem todo um padrão do grupo. Agora, o tal do rádio é fantástico. Você falou, vai embora para casa dormir. Mesmo que seja tarde, você vai embora. Acabaram as eleições, a gente informa sempre em primeira mão quem ganhou, quem perdeu, blá, vamos embora para casa agora e vamos amanhã estar aqui pronto para trabalhar. O jornal não. O jornal, depois que acaba tudo, todo mundo vai embora para casa dormir, comemorar ou chorar. O cara vai para lá escrever. É um negócio de maluco, realmente. Além de talentoso, né? Bom, são 8h32, pausa rápida aqui no Folha no Ar para a gente continuar conversando com o Antunes Cleito, jornalista e radialista, além de ex-editor-geral da Folha da Manhã. A gente faz aqui um intervalo do oferecimento de Pronteu e Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. E o apoio de Green Energia Solar.